23 de setembro de 2025 será o arrebatamento? O que a Bíblia realmente diz? A profecia que viralizou em junho de 2025. O pastor sul-africano Joshua Milakela anunciou em uma entrevista que teve uma visão de Jesus, que teria dito: "Estou voltando em breve. Nos dias 23 e 24 de setembro de 2025, retornarei à Terra." A profecia viralizou nas redes sociais, especialmente no TikTok e X-antigo Twitter, gerando reações que vão do medo à ironia. Milhares de vídeos mostraram pessoas chorando desesperadamente, pedindo demissão de seus empregos, vendendo seus bens, deixando cartas para familiares não crentes, alertando que o governo culparia alienígenas. Contexto: pesquisas indicam que cerca de 61% dos líderes evangélicos acreditam no conceito de arrebatamento, uma doutrina especialmente popular nos Estados Unidos, África e Índia. O que a Bíblia diz sobre o arrebatamento? A base bíblica principal. A principal referência ao arrebatamento está em 1 Tessalonicenses 4:16-17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. O contexto original. Paulo escreveu esta carta para confortar os cristãos de Tessalônica, que estavam preocupados com seus entes queridos que haviam falecido. A mensagem principal era esperança. Os mortos em Cristo ressuscitarão consolo. Os vivos se encontrarão com eles eternidade. Todos estarão com o Senhor para sempre. O objetivo de Paulo não era criar pânico ou especulação sobre datas, mas encorajar a igreja a continuar vivendo, trabalhando e se santificando. O alerta crucial de Jesus, Mateus 2:4-36. Jesus disse claramente: "Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai." A história da doutrina do arrebatamento, uma interpretação relativamente recente. Muitos cristãos não sabem que o conceito de arrebatamento secreto, pre-tribulacionista, é uma interpretação moderna, não aceita pela maioria das denominações cristãs históricas. A doutrina do arrebatamento secreto não existia. Os primeiros cristãos e reformadores acreditavam na volta gloriosa e visível de Cristo. Década de 1830, John Nelson Darby, pastor anglicano e fundador dos Irmãos de Plymouth, desenvolve a teoria do arrebatamento pre-tribulacionista, 1909. A Bíblia de referência Scofield populariza a doutrina nos Estados Unidos através de notas de rodapé. 1907, o livro Último Grande Planeta, Terra de a Lindsay vende 28 milhões de cópias. 1995 a 2007, a série Deixados para Trás, Left Behind, vende dezenas de milhões de cópias, consolidando a popularidade da doutrina. Diferentes visões cristãs. Existem pelo menos 3 interpretações principais sobre quando o arrebatamento ocorreria. Pré-tribulacionista: antes da grande tribulação, 7 anos. Meso-tribulacionista: no meio da tribulação, 3,5 anos. Pós-tribulacionista: depois da tribulação, junto com a segunda vinda visível. Posição católica e ortodoxa: a Igreja Católica e as igrejas ortodoxas não aceitam a doutrina do arrebatamento secreto. Elas creem na segunda vinda de Cristo como um evento único, público e glorioso, não em 2 etapas. Por que profecias com datas falham o histórico de previsões falsas? Esta não é a primeira vez que alguém marca uma data para o arrebatamento ou fim do mundo. 1844, Movimento Millerita. Previu 22 de outubro, o grande desapontamento 1994. Pastor
Harold Camping previu para 6 de setembro. 2011. Harold Camping tentou novamente, menos 21 de maio, 2012. Calendário Maia e fim do mundo. 2017. Profecia de 23 de setembro, devido ao alinhamento das estrelas. 2025. Profecia de Joshua Milaquela, resultado? Todas falharam. 100% de taxa de erro. O problema teológico fundamental, marcar datas para o arrebatamento, contradiz diretamente as palavras de Jesus em Mateus 2, 4 e 36. Marcos 13, 32. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe. Atos 1, 7. Não vos pertence saber os tempos ou as estações. 1 Tessalonicenses 5, 2. Virá como o ladrão de noite inesperado. Por que essas profecias se espalham? Sociólogos e estudiosos da religião identificam vários fatores. 1. Contexto de incerteza global. Crises climáticas. Guerras e conflitos internacionais. Pandemias, instabilidade econômica. 2. Redes sociais e viralização. O TikTok e outras plataformas amplificam mensagens apocalípticas rapidamente, criando efeitos de câmara de eco, onde pessoas se convencem mutuamente. 3. Busca por significado em tempos difíceis. As pessoas naturalmente buscam explicações e esperança, tornando-as mais suscetíveis a narrativas que prometem respostas definitivas. 4. Literalismo bíblico seletivo. Algumas interpretações pegam textos isolados sem considerar o contexto histórico, literário e teológico completo. Linha do tempo, século VI. A doutrina do arrebatamento secreto não existia. Os primeiros cristãos e reformadores acreditavam na volta gloriosa e visível de Cristo. Década de 1830, John Nelson Darby, pastor anglicano e fundador dos Irmãos de Plymouth, desenvolve a teoria do arrebatamento pré-tribulacionista, 1909. A Bíblia de referência Scofield populariza a doutrina nos Estados Unidos através de notas de rodapé. 1970, o livro O Último Grande Planeta. Terra de Hal Lindsey vende 28 milhões de cópias. 1995 a 2007. A série Deixados para Trás, Left Behind, vende dezenas de milhões de cópias, consolidando a popularidade da doutrina. Diferentes visões cristãs. Existem pelo menos 3 interpretações principais sobre quando o arrebatamento ocorreria. Pré-tribulacionista. Antes da grande tribulação, 7 anos mesotribulacionista. No meio da tribulação, 3,5 anos, pós-tribulacionista. Depois da tribulação, junto com a segunda vinda visível. Posição católica e ortodoxa. A Igreja Católica e as igrejas ortodoxas não aceitam a doutrina do arrebatamento secreto. Elas creem na segunda vinda de Cristo como um evento único, público e glorioso, não em 2 etapas. Por que profecias com datas falham o histórico de previsões falsas? Esta não é a primeira vez que alguém marca uma data para o arrebatamento ou fim do mundo. 1844, Movimento. Millerita previu 22 de outubro, o grande desapontamento. 1994. Pastor Harold Camping previu para 6 de setembro de 2011. Harold Camping tentou novamente menos 21 de maio de 2012. Calendário Maia. E fim do mundo, 2017. Profecia de 23 de setembro, devido ao alinhamento das estrelas. 2025. Profecia de Joshua. Milaquela resultado, todas falharam. 100% de taxa de erro. O problema teológico fundamental marcar datas para o arrebatamento contradiz diretamente as palavras de Jesus em Mateus 2, 4 e 36. Marcos 13 e 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe. Atos 1, 7.
Não vos pertence saber os tempos ou as estações. 1 Tessalonicenses 5:2 virá como ladrão de noite inesperado. Por que essas profecias se espalham? Sociólogos e estudiosos da religião identificam vários fatores. Um contexto de incerteza global, crises climáticas, guerras e conflitos internacionais, pandemias, instabilidade econômica 2, redes sociais e viralização. O TikTok e outras plataformas amplificam mensagens apocalípticas rapidamente, criando efeitos de câmara de eco, onde pessoas se convencem mutuamente. 3. Busca por significado em tempos difíceis. As pessoas, naturalmente, buscam explicações e esperança, tornando-as mais suscetíveis a narrativas que prometem respostas definitivas. 4. Literalismo bíblico seletivo. Algumas interpretações pegam textos isolados, sem considerar o contexto histórico, literário e teológico completo. Qual é a mensagem real da Bíblia? O que devemos fazer? Em vez de especular sobre datas, a Bíblia consistentemente ensina: 1. Vigiar, mas não com medo obsessivo vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 2:5 e 13:2. Viver com propósito. Paulo exortou os Tessalonicenses a trabalhar com as próprias mãos e viver tranquilamente. 1 Tessalonicenses 4 e 11:3. Amar e servir. Enquanto esperamos a bendita esperança, devemos amar uns aos outros. Tito 2 e 13:4. Não ter medo quando essas coisas começarem a acontecer. Exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21 e 28. A verdadeira esperança cristã. A volta de Jesus não deveria nos deixar paralisados de medo, vendendo tudo irresponsavelmente, abandonando responsabilidades, obcecados com datas e sinais, mas sim nos motivar a viver com propósito e responsabilidade, crescer em santidade e amor, compartilhar a esperança com outros, confiar na soberania de Deus. Conclusão final, a resposta clara: não. 23 de setembro de 2025. Não é o dia do arrebatamento. Sabemos disso porque Jesus disse que ninguém sabe o dia e a hora. Todas as previsões anteriores, com datas específicas, falharam. A Bíblia descreve a volta de Cristo como inesperada. Como ladrão, o propósito da doutrina é consolo e esperança. Não pânico. A atitude cristã saudável. Jesus está voltando? Sim, é uma promessa bíblica central. Sabemos quando? Não, e isso é proposital. Que fazemos então? Vivemos cada dia com fé, esperança e amor. Portanto, consolai-vos uns aos outros e edifiquei-vos uns aos outros, como também o fazeis. 1 Tessalonicenses 5 e 11. Aviso importante. Este conteúdo é educativo e respeita diferentes perspectivas teológicas. Consulte sempre líderes espirituais confiáveis e estude as Escrituras no contexto completo. Que a paz de Cristo esteja com você.